Bom, esse sim sou eu, e esse sim é o Angus Young, para quem conhece o AC/DC, é fã dos caras. E sim, isso em 1985, né? Primeiro Rock in Rio. Então, para quem for fazer a conta aí, se eu tinha esse tamanho em 1985, eu devo ter mais ou menos 40 anos. Portanto, se eu tenho 40 anos, isso me faz um dinossauro digital, né? Já que estou aqui nesse mundo. Sendo um cara de 40 anos digitalizado, eu me considero um tradutor de gerações. E por que eu me considero um tradutor de gerações? Na verdade, eu sou a ponte entre o digital e o analógico, né? Pela idade e, enfim, um pouco pelo que eu acabei seguindo e estudando, né? Ou seja, eu sou mais digital do que os meus amigos analógicos, minha galera de escola, né? Eu te garanto que poucos deles estão no Twitter hoje em dia, talvez nenhum. Ninguém deve ter blog, né? Ninguém seguiu carreira na internet. Estou olhando aqui ver se tem alguém. Alguns deles vários deles no Orkut, evidentemente. Talvez um ou dois no Facebook. Portanto, eu sou mais digital que os meus amigos analógicos, mas eu também sou mais experiente que os meus amigos digitais, ou a molecada mais nova, né? Entre outras coisas, por estar um pouquinho de tempo nesse mercado. Esse é um crachá da Promit, não sei quem conheceu a Promit aqui, ouviu falar disso algum dia, só para saber quão velha é a plateia. 3 pessoas, tudo bem, quem não sabe não se preocupa, não está na Wikipedia, já acabou. Promit era a Associação Nacional de Profissionais de Mídias Interativas, ou seja, quando ninguém falava de internet no Brasil ainda, se juntou um bando de gente que trabalhava com a internet, né? Que era jornalista e trabalhava com a internet, era designer e trabalhava com a internet, era marqueteiro e trabalhava com a internet, e não encontrava eco, nem colegas nas suas respectivas profissões, que também trabalhavam com mídias interativas. A gente fundou uma associação que juntava esses profissionais, que acabou por motivos óbvios, porque o digital acabou permeando todas as profissões, e não fazia sentido você ser um profissional de mídia interativa, né? Assim como ninguém trabalha com a internet. Você faz alguma coisa ligada à internet que usa a internet como ferramenta, né? Portanto, eu fui fundador e presidente desse negócio, quase sócio único, não, brincadeira, tinha umas 400 e tantas pessoas espalhadas pelo país. Eu fui aí um bandeirante, né, abridor de picadas digitais nesse mundo analógico, né? Quer dizer, explicando para muita gente o que era a internet, over and over and over and over, desde 1900 e bolinha, né? Gente, por exemplo, na época um tanto interessante, e falando de internet que era uma coisa um tanto nova, gerava coisas curiosas como essa aqui. Ronaldinho lança uma página na internet e vai atender os fãs em 4 idiomas. A internet é a maior rede de comunicação do mundo e Ronaldinho já está lá em português e inglês. Dentro de uma semana também em espanhol e italiano. Os fãs de Ronaldinho vão poder entrar na intimidade, conhecer a família e a história do jogador, a carreira, os gols, as preferências. É um raio-x completo do craque, atualizado permanentemente. E tem ainda uma página para os fãs se corresponderem com ele. Fale com Ronaldinho. www.ronaldinho.com.br. Bom, O curioso é que até hoje não foi atualizado. 47 segundos de mídia espontânea no Jornal Nacional, né? Um projeto que a gente fez recém-fundada 10 minutos, em 1997. E os caras precisavam explicar para o mundo para o Brasil o que era a internet, né? O cara começa, primeiro falando Fernando Vanucci no JN, que já é velho em si. Segundo, ele explicava, a internet é a maior rede de computadores, etc, etc. Portanto, do alto desses tantos anos de experiência, eu resolvi trazer para vocês 9 conclusões. Porque não 10, porque eu não queria ouvir piadinhas sobre 10 minutos, 10, então 9 conclusões, em homenagem ao Merico também. Vamos lá, são 9 conclusões e 9 previsões. Para todo mundo saber quando acaba, apesar de vocês saberem que são 9, vamos começar com a 9ª. Primeira coisa que é absolutamente importante para mim, que a gente vem escutando over and over também, sempre. As novas coisas vão chegar e vão acabar com as antigas. Né? E aí a gente sempre ouve falar que a internet não vai acabar com a televisão, né? Como a televisão não acabou com o rádio, né? E isso vale, eu acho, de uma maneira geral, para absolutamente tudo. Não só, evidentemente, quando se fala de mídias digitais, né?
mas assim, o Twitter não vai acabar com o Orkut, que não vai acabar com o Facebook, né? Que os jornais online não vão acabar com o jornal impresso. Não vai acabar? Não, eu acho que não acaba, eu acho que se modifica, né? Eu acho que deixa instantaneamente de ser o que é para passar a ser uma coisa nova, e eu acho que essa é uma grande coisa que a gente está vendo hoje em dia, que é aceitar e abraçar a modificação que o digital traz para as pessoas, para as ferramentas, para as plataformas, para os meios, né? Outra coisa que é muito importante, né, que é muito difícil, inclusive, a gente fazer, tentar olhar com os olhos de quem está chegando para tentar entender o todo, né? E quando eu falo quem está chegando, não é a molecada de 20, ou 17, ou 15, estou falando a molecada de 3, ou 2 e pouco. Esse é o Gabriel Lente, né, meu futuro herdeiro, né? Enfim, é meu atual herdeiro, futuro, né, dinossauro, herdeiro de filhote de dinossauro. E o Gabriel está aqui sentado ontem no cinema, que ele foi ver um filme em IMAX 3D. Ele achou a coisa mais normal do mundo, enquanto todos os velhos babões estavam passando a mão no ar, assim, para tentar pegar as coisas em 3D, e para ele aquilo é tão normal quanto o micro-ondas, a pipoca, saber que a identidade verdadeira do Batman é Bruce Wayne, né? Ou todas as outras coisas que estão no mundo. Não existe nenhum tipo de diferenciação, portanto não tem mídia on, não tem mídia off, não tem novas mídias, não tem nada. É tudo um blend de coisas que já estavam aí quando ele chegou, né? Que é uma coisa mais fácil de se perceber pelas gerações mais novas, menos pelas mais velhas ou pelos meus colegas, né? Mas que sem dúvida nenhuma entra num grande liquidificador de coisas. E é importante a gente pensar, quando a gente pensa em futuro, né, e pensa até em presente para determinadas situações, precisamos aprender a pensar com a cabeça de quem está chegando agora ao olhar o todo. A sétima vem bem a calhar com o meu momento atual, que é aprenda a jogar o jogo corporativo, né? E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, é tudo muito legal, tudo muito bacana, todas as nossas iniciativas blogueiras e twitteiras e empreendedoras e empresas, e, né, tudo que a gente tem feito como empreendedor, etc. Mas assim, precisa aprender a jogar o jogo corporativo. Não é obrigatoriamente se associar a uma empresa grande ou não, mas precisa saber aonde está o dinheiro, como fazer negócio. Enquanto a gente não entender o jogo corporativo que está vigente hoje em dia, né, que é como funcionam as coisas, né, como funcionam as empresas, como funcionam os clientes, a gente não consegue brincar de verdade, né? Não dá para brincar de verdade. A gente fica por fora, fica admirando, fica como voyeur, mas não efetivamente mexe a mão na massa. Tem um aprendizado aí que é aprender a jogar o jogo corporativo. E isso vem também justamente do fato que, outra coisa importantíssima de entender, there is no free lunch. Essa história de internet grátis, por favor, acho que todo mundo já sabe essas alturas do campeonato, é uma grande balela. Não dá para viver de AdSense, evidentemente com exceção de alguns colegas até que estão presentes aqui, mas é uma grande mentira, não dá, né? E não dá para ficar vivendo de Twitters e essas coisas, não dá. Pode ser até que você consiga um emprego, que você escolhe uma graninha, que você, enfim, quebre um galho por uns tempos, mas assim, não tem lanche grátis, realmente precisa aprender a jogar o jogo de verdade e entender que tudo é muito legal, o crowdsourcing, software livre, blá blá blá, mas os caras de software livre vivem de consultoria, né? E assim, alguém tem que pagar a conta no final do dia, né? E é importante isso, em especial para a turma, aí eu diria um pouco mais nova, que ainda está vivendo de forma certamente subsidiada de alguma maneira, ou porque não precisa de muita grana, ou porque ainda não tem família, ou porque mora com os pais, e tem um pouco a sensação de que dá para, né, ir levando essa história. Não dá para ir levando essa história dessa maneira, precisa pensar em big business, né, como eu estava falando do jogo corporativo. E só para ilustrar, não vamos interpretar errado o que diz o Chris Anderson quando ele fala em free. Sim, ele fala em free no sentido de que você precisa disponibilizar as coisas grátis, mas elas são muito mais como um instrumento e uma ferramenta de marketing para o seu business, né, de divulgação para o seu business, do que efetivamente não cobrar por nada e não ganhar dinheiro, que não rola, não tem como. Por outro lado, uma vez que eu falo, né, aprenda a jogar o jogo corporativo, eu digo, reinvente o jogo corporativo, porque tudo que existe está modificado, né, vai ser modificado, e aí trago de novo, né, a mesma imagem, no sentido de que, sim,
É legal fazer jogo corporativo? É legal já fazer jogo corporativo, mas uma vez que você está dentro dele, você tem no seu DNA ou na sua cabeça essa possibilidade, esse conhecimento para mudança, tente implementar essa mudança. Né? Eu acho que não é porque você entra numa estrutura corporativa que você precisa seguir o jogo corporativo, ao contrário. Né? O jogo corporativo está lá e na hora que você entra né, eu cheguei lá esses dias na OG e aí veio um cara que trabalhava comigo na 10 minutos assim, mas então, quem é que resolve, eu não me lembro o que era, quem é que resolve tal coisa? Eu olhei para ele e falei, ninguém? E ele ficou absolutamente decepcionado, porque agora que ele chegou numa grande estrutura, ele falou, aqui todo mundo resolve alguma coisa. Eu falei para ele, deixa eu te contar um negócio, é tudo mentira. Tá? É uma grande empresa, mas é mais gente trabalhando numa estrutura maior e ninguém faz nada. Não é que ninguém faça nada. Todo mundo faz tudo, mas não existe, não é porque está maior ou porque é corporativo que as coisas vão simplesmente funcionar. É feito de gente. Se você chega lá e você sente que a coisa não está sendo feita, não é porque existe uma lei ou uma proibição, ainda mais numa estrutura onde não tem um dono, né? Quer dizer, quando você vai subindo, você vai chegar no Soel, que inclusive o chefe deles são os acionistas. Então, verdadeiramente não tem. É um grupo de pessoas tentando ir para algum lugar, então por que não sugerir alguma coisa e reinventar o jogo corporativo? Quarto lugar, o futuro não chegou. Outra coisa importante que eu demorei a aprender em 96, eu estava nos Estados Unidos, terminando o meu Master's Degree em Interactive Telecommunications, falei, vou voltar para o Brasil, porque o Brasil vai bombar a internet, eu vou ser o mega fodão da internet no Brasil, vou ficar rico, em 99 eu vou estar morando nas Bahamas. Acho que eu conquistei meu lugar, se você digitar no Google Michel, eu vou aparecer em primeiro, grande feito, né? Mas basicamente o que eu fui aprendendo ao longo dos anos? Que a gente pensa, nós, principalmente cabeças digitais, estamos ligados em tudo que é cutting edge, tudo que está na frente da história, a gente está vivendo esse mundo que é um mundo, na verdade, que, enfim, é pura futurologia, que não chegou para as massas, que as massas não conhecem. Então é importante, sem dúvida nenhuma, estar tapping, desculpa o anglicismo no português, assim, a tradução direta, está procurando as coisas novas, mas é importante entender a ponte que existe entre o futuro e a realidade. Tá? Muito importante para adaptar essas coisas, né, e não ficar simplesmente vivendo de futurologia. Não, porque eu vou, né, e um dia será, e quando você vai ver, esse dia pode levar 5, 10, 15, 20 anos e você está vivendo uma coisa que não chegou ainda. Né? O futuro não chegou e a nossa realidade é essa aqui. Ó. Essa é a realidade. Né? Caminho das Índias é a realidade. Né? Ficar vendo o podcast enfim, né, ver o videocast, algum videocast do Enxame na Apple TV, como eu adoro fazer junto, também gosto de ver Caminho das Índias, não é o futuro, não é o presente, é o futuro, que é muito legal, mas tem que entender que são realidades paralelas. Né? Da mesma forma, é importante entender que o futuro vai chegar. Portanto, não dá para a gente viver só de presente, só de Caminho das Índias, acho que está autoexplicado, precisamos pensar nas coisas que vêm por aí. Né? Então, sim, importantíssimo estar ligado no futuro, nas coisas que virão por aí, sempre com essa cabeça, porque o futuro está chegando de uma determinada forma, né? Está chegando aí para, enfim, o futuro já começou, né? Hoje a festa é sua. Estava, né, comentando até com o Gustavo agora, justamente sobre isso, que ele está me contando a questão do crescimento do Sonico, né? Dessa rede que é super popular, como é que se fala? Super popular no México, na Argentina, que está começando a pegar a classe C e D no Brasil também, que eu não estava nem dando bola para isso. Então, existe um futuro que está chegando, apesar, né, de a gente estar olhando para outras coisas. Penúltimo, cuide da sua marca pessoal. Falando em futuro e falando em presente. Né? 2.600 seguidores no Twitter. Eu tenho pouco, né? Daqui tem umas figuras com tanto mais seguidores do que eu no Twitter. 800 amigos no Facebook, não sei quantas conexões no LinkedIn. Isso, nós somos uma marca, e eu acho que está bem claro isso para todo mundo, mas assim, precisamos administrar a nossa marca pessoal da melhor maneira possível. Entender que sim, estamos expostos, entender que sim, elas podem servir para... Alguém já se achou aí? Estão procurando? Elas podem... Oi? Quem tá aí? Você vê, o Ken é uma pessoa que se preocupa tanto em preservar a marca pessoal que ele criou um avatar absolutamente fácil de identificar. É um cara que pensa à frente. O Jampa tá com careta. O Jampa não dá. O Jampa é um cara que tá vendo? Ele troca o tempo inteiro, portanto ele não... Mas enfim, a questão da marca pessoal é absolutamente importante hoje em dia. É absolutamente fundamental. O que a gente fala, o que a gente twitta, claro, diz assim, cara, eu sou quem eu sou, eu vou fazer o que eu quero, mas assim, lembrar que as pessoas não separam mais o que é
o profissional, o que é a empresa na qual o profissional trabalha, né? O que é a imagem pessoal, né? A sua vida pessoal, está tudo muito misturado, né? E são decisões, você pode decidir, não, eu vou ser quem eu sou, não estou nem aí para ninguém, ou eu vou tomar cuidado, ou eu vou usar o meu Twitter só para dar informações relevantes sobre o mundo, etc, etc. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está vivendo e a gente não sabe ainda como lidar com isso. Diria que acho que ninguém sabe lidar direito, né? E esse vai ser talvez o próximo grande aprendizado para todos nós, né? As gerações mais novas acho que já virão com uma visão um pouco diferente e a gente está aprendendo a lidar. E pensando nisso, quer dizer, se a gente não sabe direito como lidar, putz, eu não sei como é que eu lido, o que eu faço, o que eu digo, o que eu não digo, para mim tem uma regra pessoal que eu venho tentando fazer há muitos anos. Às vezes eu digo, não sei se ela dá certo para mim ou não, mas eu continuo nela, que é o último ponto que eu queria colocar, que é faça o bem. Na dúvida, faça o bem. Faça o bem mesmo, no sentido de não é fazer bem as coisas que você faz, mas assim, cara, procure ser justo. Estamos falando de um mundo completamente, né, se fala em transparência, em capital social, todas essas coisas, acho que nunca fomos tão transparentes. Então, assim, as pessoas se falam, as pessoas estão conectadas, né? Então, aquela história do mundo dá voltas. E não fazer o bem porque você tem medo de que lá no futuro aconteça alguma coisa que volte para você. Mas, assim, nunca fomos tão transparentes, as pessoas nunca se falaram tanto, né? Então, assim, fazer o bem, para mim, é a raiz e a base para cuidar enfim, da nossa marca pessoal, de quem tá, da gente e de quem está em volta. Né? E eu acho que isso é bom para todos, em todos os sentidos, no sentido pessoal, no sentido business, no sentido humano. Né? Acho que é uma coisa boa de se ter na cabeça. Cara, era isso que eu tinha para falar. E-mails, depois, quem quiser, passar a palavra para